Presbítero Marcelo Ramos. Queridos, a paz do Senhor, amém? Que noite, hein? Que noite maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 32 e apenas o verso de número 27. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é merecedor de todas as coisas. Glória a Deus, Ele é fiel. Eu costumo dizer que quando a gente vem ministrar na fonte, nós não ministramos somente para amigos, mas nós ministramos para uma família. E a família está crescendo. Isso é muito bom. Glória a Deus. Quero que você seja alcançado por esta palavra nessa noite. Estamos numa terça profética e o Espírito Santo, de fato, continuará falando aos nossos corações. Capítulo de número 32, verso de número 27, diz assim: E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E aí nós vamos falar em um só sonho, um só coral, vamos lá? Quando eu falar Jacó, você fala Israel. Vamos lá? 1, 2, 3, Jacó. Israel. Jacó. Israel. Jacó. Poder tomar o vosso assento, pode permanecer com a Bíblia aberta, por gentileza. O contexto histórico e geográfico que Jacó situava, levava ele a seguir alguns conselhos do seu pai, Isaac, que por sua vez se preocupava com as tomadas de decisões de Jacó durante a sua vida, durante a sua jornada. Então, Isaac, se preocupando com as decisões que Jacó poderia tomar, ele decide dar um destino para Jacó. Haja vista que Deus, por sua vez, dentro dos 3 patriarcas, a saber, Abraão, Isaque e Jacó, todos eles tiveram um período de decisões. Tanto o pai de Isaque, Abraão, tanto o filho de Isaque, Jacó. Todos eles tiveram que tomar decisões. Todos eles tiveram que ter alianças, e alianças que por sua vez teriam algumas consequências. E percebam que Isaque está preocupado com a decisão que Jacó também vai tomar. Porque Abraão também teve a decisão para o seu filho. E o próprio Abraão designou qual seria e de qual descendência seria a esposa, companheira de Isaque. Percebam então que nós estamos aqui rotulando esses 3 patriarcas dentro de decisões que são decisões que vão impactar para gerações. E aí a preocupação de Isaque é: Jacó, meu filho, quando procurares uma companheira para você, procure na casa de Labão, irmão da sua mãe. Percebam aqui que ele está preocupado justamente com a trajetória de Jacó, porque uma escolha mal feita, uma escolha mal direcionada, as consequências também são muito más. E a preocupação é com a geração. E a preocupação de Isaque em direcionar Jacó é com a geração. E aí, Jacó então recebe uma palavra de conselho do seu pai Isaque. Tomarás então, dentre as filhas de Labão, uma mulher por companheira. E também Deus, através de Isaque, dá a ele um outro conselho. E o conselho é para que Isaque vai a Padã Arã. E chegando em Padã Arã, Isaque precisava fazer uma aliança com Labão. E fazendo essa aliança com Labão, essa aliança
manteria a geração e as promessas que Deus tinha na vida de Jacó vivas. Porque as promessas de Deus são promessas que perpassam gerações. E aqui lá vai uma palavra para quem está comigo nessa ministração. Porque na verdade cada um de nós aqui recebemos uma palavra de promessa. E ela perpassou gerações. E ela tem perpassado gerações. E me permita dizer, ela chegou aqui e justamente está olhando para você dizendo, olha para trás. Os teus pais receberam palavras. Ora, talvez não foram palavras tão boas, mas existem promessas que Deus liberou para os seus pais, que elas precisam cumprir, e vão cumprir nesta geração. Enquanto Jesus não voltar, as promessas que Ele tem vão se cumprir. Percebam então que aqui está o porquê que Jacó precisava fazer aliança com Labão. E Jacó vai para Padã Arã, e quando ele chega em Padã Arã, diz o texto que ele então decide trabalhar para Labão por 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? Exatamente 7 anos. Só que a proposta de Jacó é trabalhar, e a proposta de Labão é dizer assim, olha, nós somos irmãos. Percebam aqui que ele está dizendo assim, ó, eu sou o irmão da tua mãe. E aí vem Labão dizendo, eu sou o seu tio. Olha só, percebam aqui a linhagem e a conexão de gerações. E aí ele diz assim, não, eu não trabalharei para ti por salário nenhum, mas vírgula, trabalharei para ter uma recompensa. Presbítero Gabriel, e a recompensa que Jacó quer é justamente essa. Eu quero uma das tuas filhas. Olha como ele é tão esperto, e ele olha para a menina mais nova, não a primogênita. E ele olha para Raquel, ele não olha para Lia. E a tradição diz que era para ter como companheira a mulher mais velha, e era justamente Lia. Porém ele escolhe Raquel. Ele escolheu Raquel, e ao escolher Raquel, percebam que aqui está o porquê ele escolher Raquel. Porque o texto diz, ele amava Raquel, e ele não amava a Lia. Mas ele se preocupa em escolher, porque ele tem no coração a quem ele ama. Quando os camelos, as ovelhas, as cabras foram tomar água no poço, e quando chegaram perto do poço e ao lugar que deveriam beber água, Jacó se prepara, dá água aos camelos, dá água às ovelhas de Raquel, e Labão se aproxima. Quando Labão se aproxima, ele logo depois vê toda aquela cena e faz um convite a Jacó para ir justamente dentro da tua casa. E ali ele começa a ter esse período de aliança. Essa aliança perpassou por 7 anos. Só que Labão estava com a proposta para Jacó, e a proposta era exatamente fazer um pacto com Jacó. O pacto de 7 anos. Trabalharás para mim por 7 anos. E durante esse período, depois desses dias e desse tempo, eu entregarei Raquel. Olha como Labão se comprometeu em entregar a quem Jacó amava. Só que passado esse tempo, Labão então percebe que Jacó começa a crescer, Jacó começa a ficar rico, Jacó começa a se sobressair. Porque na verdade sobre a vida de Jacó havia uma promessa, e essa promessa precisava se cumprir, porque ela é feita de geração em geração. Então Labão
aproveita do momento e tenta então enganar Jacó. Só que Labão diz: não te entregarei Raquel, te entregarei Lia, conforme diz a tradição. E ele estava proposto a fazer isso. E aí ele propôs um outro acordo: vamos então, trabalharás para mim por 7 anos. E aí então Jacó disse: não, eu trabalhei para ter Raquel, a quem eu amo, porque irei trabalhar mais 7 anos. Mas então ele decide trabalhar mais 7 anos. E aí, nessa decisão, aparece Lia. Só que quando nós olhamos para a figura de Raquel, Raquel é estéril. E dentro da promessa que Deus tinha sobre a vida de Jacó, era que ele seria pai de multidões, é que ele seria pai de gerações, e que na semente que viria de Isaque, que é Jacó, seria pai de multidões. Uma das maiores virtudes que acompanharia a vida de Jacó é que ele seria muito próspero e frutífero. Ele iria prosperar muito, mas ele iria deixar um legado. E aí nascem 12 filhos. Quantos filhos? Aqui estão as 12 tribos de Israel. Olha o que recai sobre a vida de Jacó. São promessas que precisavam se cumprir sobre a vida de Jacó. E aí então, ele decide permanecer no propósito de manter os 7 anos, com mais 7 anos, 14 anos. Olha o quanto de tempo que este homem trabalhou por 2 mulheres. Mas ele cumpriu o tempo. E Lia dava-lhe filhos. E Raquel, por sua vez, ficava aborrecida. E teve que ter ao seu lado uma serva que serviria, que é Bila, ou Bilá, serviria como a madre para gerar filhos. Mas percebam que quando então Jacó percebe que Raquel está aborrecida, ele diz: eu te amo. Mesmo assim, Lia gerava. Passado este período, este tempo, nós chegamos justamente dentro do texto que, ora, nós queremos hoje trazer como uma reflexão muito profunda, é olhar para Jacó, depois de ter, de fato, voltado para a sua parentela, agora ele está próximo a passar o val de Jaboque, o lugar da mudança, o lugar da transformação, o lugar do virar de chave, o lugar do encontro, o lugar do face a face, o lugar da mudança completa de identidade. Porque quando nós olhamos para Jacó antes, Jacó não vai ter esse comportamento que tem quando chega no val de Jaboque. Primeiro ele vai abrir mão da sua família, e ele vai abrir mão de tudo aquilo que caminha com ele. E quando ele abre mão, todos passam, somente fica Jacó no val de Jaboque. E ele faz o quê? Ele começa a lutar com um homem. E a Bíblia diz que é um anjo. E ele começa a lutar, e é neste val de Jaboque que então vem uma voz que soa dizendo: qual é o teu nome? E quando nós nos referimos a nome, nós nos referimos à identidade. Quando nós nos referimos a nome, nós queremos saber de fato o que tem por trás de um nome. E por trás do nome de Jacó tem um nome chamado enganador. Aquele que, de fato, segura pelo calcanhar. Olha o que Jacó tem e apresenta no val de Jaboque. Só que Jacó, enquanto Jacó,
está recebendo palavras de promessa, e para se cumprir aquilo que de fato foi profetizado sobre a vida de Jacó, ele precisa ser Israel. E passar pelo processo e entender uma coisa: Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para cumprir quando nós nos submetemos a passar pelo processo, porque o processo dói, o processo nos faz perder algumas coisas, mas tem uma palavra para a tua vida: o processo vai te trazer um resultado positivo que será inesquecível. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga para ele: você está vivendo um processo. Olhe para cá, todo processo deixa marcas, todo processo deixa a marca. Jacó está no val de Jaboque, e Jacó já tinha então vivido todo o processo. Qual é o processo? Você será frutífero. Gênesis capítulo de número 28, verso de número 3, verso 4. Você será frutífero, e Deus te abençoará, e serás como Abraão. Deus não deixou de falar para Jacó que o compromisso maior com ele é com a semente dele. Me permita aqui parafrasear: o compromisso maior que Deus tem conosco é dizer: você é o início de um grande projeto de Deus. Você não é o fim, você é o início, ou seja, não vai parar em você. Você é o início para que Deus construa algo muito grandioso, para que fique na terra, e quando fica na terra, fica como legado. Quando Deus então olhou para Jacó e disse: você será frutífero, mas será a sua semente, serão as nações que você vai gerar. Nós temos um compromisso muito grande enquanto estamos aqui na terra. E o compromisso é: precisamos gerar pessoas. E nós estamos vivendo um ano onde a gente precisa discipular como Jesus, formar outros. Imagina o peso de responsabilidade que estava sobre Jacó. Mas só que Jacó começa a cumprir as promessas que Deus então designou sobre a vida dele. Ele vai ser frutífero, ele vai multiplicar. Um homem que gerou 12, gerou as tribos de Israel. Um homem que não parou no processo onde ele foi forjado a viver 7 anos e mais 7 anos. Ele entendeu que passar pelo processo é muito melhor do que deixar de viver o propósito. Deixa eu repetir isso aqui: passar pelo processo é muito melhor do que deixar de viver o propósito. Gerações estão sendo geradas através de você. Famílias estão sendo geradas. E Deus está dizendo: você não é o fim, você é o início de tudo. Levante a tua mão, por gentileza. Eu venho como profeta de Deus dizer para você, querido: não pare, não abaixe a cabeça, não pense em desistir, avance, porque a noite é apenas o início para dizer para você: você tem muita coisa para fazer nessa terra. Jogue a mão para o alto, levante o teu glória e aplauda Jesus. Você é a geração do começo. É só você olhar quem está do seu lado. É só você olhar o quanto de testemunho que você tem deixado. É só olhar o quanto de pessoas que estão sendo influenciadas por você. Agora, viver o processo que Jacó está vivendo é entender que a experiência aqui é primordial no val de Jaboque. Porque a experiência aqui não é com a família. A experiência aqui não é
trazer os resultados da conta bancária. A experiência que é, Jacó, para você receber o cumprimento da promessa maior, que é ser pai de multidões, você não pode ser mais Jacó. Tem promessas que Deus vai cumprir que não tem como mais passar a vida sendo Jacó. Tem promessas que Deus está dizendo, não tem como mais ter uma postura de Jacó. E aí Deus está dizendo, você precisa passar o val de Jaboque. Você precisa ver Deus face a face. Você precisa se comprometer a dizer, eu não posso ser mais o Jacó. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. E o que Deus quer que Jacó seja? Seja aquele que mesmo que lute. Porque Jacó não lutava contra a tua vontade. Jacó lutava com um anjo. Porque Jacó disse categoricamente, me dê uma bênção, me abençoe. Nós não sabemos aqui qual bênção de forma específica, mas Jacó queria que ele o abençoasse. Ele está lutando com o anjo, me abençoa, que eu te largo, me abençoa, a luta não para, mas Jacó jamais será como antes. Por quê? Alguém que está decidido a passar um val chamado Jaboque, nunca mais será o mesmo. Anarante as terra, oremanto menegasso benerga. Aquele que está decidido a passar pelo processo, nunca mais será o mesmo. Ou seja, a tua identidade vai ser mudada, o teu nome vai ser mudado, e Deus vai dizer, essa daí, este daí é a minha identidade. Porque o que faltava em Jacó, tinha muito em Deus. O que Jacó não tinha, estava em Deus. É como Deus olha para nós e diz, você precisa ter mais de mim, do que de você mesmo. E aí, Deus olha para Jacó. Por que Deus olha para Jacó dizendo, você é Jacó? Porque Deus sempre vai nos fazer lembrar de quem nós éramos, para não voltar ou tornarmos a ser quem éramos. Sabe o que é mais difícil? É nós compreendermos que a forma de Deus fazer, é como Ele quer, não é como nós queremos. Por que Deus está forjando Jacó a dizer o teu nome? Eu quero saber. Eu estou lidando com quem? Estou lidando com Jacó ou com Israel? Quando ninguém te vê, quando eu pergunto, você é Jacó ou você é Israel? Quando não tem ninguém do seu lado e aí você está sozinho e aí eu te pergunto, eu estou lidando com quem? Jacó ou Israel? Qual a identidade que Deus está querendo ver? A identidade de um Israel, alguém transformado, alguém que passou pelo processo, alguém que soube viver o processo, porque na verdade não tem como viver a vida inteira enganando Deus. Então teve um ponto final no val de Jaboque, teve um ponto final, só que Deus está projetando Jacó para viver algo muito grandioso, muito além de riquezas, muito além de ter gado, porque percebam, Labão só tem a inveja de Jacó, porque Jacó cresce. Tem muito Labão que é assim, só traz você para perto dele. Você está passando por um processo, e o dia que você crescer, nem ele vai reconhecer que foi Deus te fazendo crescer. Sabe por quê? Porque o processo dói, mas o propósito cura. E hoje Deus está dizendo para você, não se preocupe, o que Deus tem para você é muito grande, suporte o quanto você puder suportar, mas o propósito é inevitável. Jogue a mão para o alto e aplauda bem forte a Jesus Cristo.
E para viver esse propósito, o processo é inevitável, como também o propósito é inevitável. Deus não pode cumprir algo na vida de alguém que recebeu uma promessa lá atrás, porque a promessa perpassou por 3 patriarcas. Repitam comigo: Abraão. Mais forte: Abraão, Isaac, Jacó. Soa bem forte, né? Mas sabe o que vai soar mais forte agora? Vamos lá? 1, 2, 3. Israel. É a nação que Deus escolheu. Me permita fazer aqui um parêntese. A nação chamada Nação Santa, de propriedade exclusiva. Deus está dizendo assim: olha, dentre tantas outras nações, eu escolhi você, Jacó. Mas escolhi para um propósito, qual? Gerar outras nações. Você será a origem. Ah, irmão, se você não pegar o que Deus está mandando dizer, você será a fonte, você será o nascimento, o surgimento. Tu não serás de outra, você será a nação. Por isso que Deus está preocupado em dizer assim: olha, eu não quero mais tratar com Jacó, eu quero tratar com Israel. Porque eu transformei foi Israel, foi Jacó, não foi Israel. Eu transformei Jacó em Israel. E Deus não quer voltar a dizer: olha, volte a ser Israel. Não. Todas as vezes que nós falharmos, vamos reconhecer: eu preciso voltar a ser Israel. Eu preciso voltar a ser quem Deus já me fez ser. Porque quem Deus já abandonou e disse: ó, eu não quero mais Jacó. Um que tenta enganar o irmão, um que tenta trapacear, porque eu quero viver a partir de agora com Israel. E aí o texto começa a dizer que então o encontro de Jacó no Vale de Jaboque é um encontro transformador, porque é um encontro de decisões. Primeira decisão é abrir mão da família para viver uma experiência particular. Escute, primeiro Deus muda aqui, para depois Deus mudar lá. Tem gente chorando nesse culto, é muito bom isso. Porque a preocupação de Deus é: eu quero tratar primeiro o Jacó. Porque tudo passa por você. Esse é o porém. Se é o sacerdote ou é a sacerdotisa ou a mulher do lar, mas passa por você, passa por alguém. E aí está Deus dizendo: ei, antes que atinja lá na família, no seio da família, eu quero tratar com você. Vem para um lugar e um ambiente que eu consigo perguntar qual é o seu nome. Quando alguém pergunta o nome de outro alguém, é porque de fato quer saber a linhagem. Não, você não pegou isso aqui, querido? Quando alguém pergunta assim: Maramélia, presbítero Sebastião, está perguntando assim: ei, qual é a linhagem? Porque a preocupação é na linhagem. Como ele aprendeu. Isaac está dizendo assim: meu filho, eu fiz alianças. O seu avô também fez alianças, Abraão. Erradas em alguns momentos, desceram ao Egito. Mas eu estou dizendo para você, meu filho, casa com a mulher certa. Faça aliança com Labão, porque é a pessoa certa. É irmão da sua mãe, Rebeca. Meu filho, não vai em terras estranhas, vai para Padã Arã. Sabe o que é isso? É geografia, é posicionamento, é direcionamento. Sabe por que muitos já estão desgastados com a sua própria vida? Por conta das escolhas. Só que enquanto a vida há esperança. E Deus está dizendo assim: olha, Jacó, você já está passando o Vale de Jaboque.
eu já perguntei qual é o teu nome. E aí, Jacó vai ter que responder. Se eu perguntar o teu nome, você vai dizer o quê? Seu nome. Olha que pergunta retórica. Mas isso aqui é uma provocação. Ei, me permita. Sabe por que o anjo está provocando Jacó? É porque Jacó precisa dizer quem ele é. Parafraseando, diga quem você é, para depois eu dizer quem eu sou para você. É Deus dizendo aqui, ó, eu preciso me revelar para você, mas eu quero saber com quem eu estou falando. Oh, Espírito Santo, eu preciso saber com quem eu estou me lidando. Eu sei muito bem quem é você, mas enquanto você fala assim, olha, eu sou aquele homem que precisa largar tais coisas, tais vícios, eu preciso andar no caminho do Senhor, no caminho reto, então Deus está dizendo, eu pergunto o teu nome para saber de fato se você é quem você é. Não precisa esconder de mim, eu só preciso saber quem você é. Eu sou Jacó. Quando ele fala Jacó, o verso de número 28 logo já revela, porque Deus é de imediato. Deus diz assim, ó, não te chamarás mais Jacó, Yaakov, mas te chamarás Israel. Porque na verdade eu estou fazendo você nascer de novo. Eu estou fazendo você reviver o que eu quero, é o meu propósito, não é o seu. É a minha vida na sua, não é a sua na minha. É Deus dizendo, ei, não é mais as suas veredas, são as minhas veredas. Guia-me pelas veredas. Oh, aleluia. Guia-me, não é Deus ser guiado. Ei, Ele te guiará. E aí, ó, não te chamará mais Jacó, mas te chamarás Israel. Porque tem uma função. Porque como príncipe, lutastes com um homem e prevaleceste. Ele prevaleceu. Ele lutou tanto. Só que tem um porém. A vontade de Deus prevaleceu. Muito diferente de alguém que luta para continuar sendo quem é. Uma outra coisa é Deus prevalecer sobre aquilo que é fraco, porque nós somos fracos diante da fortaleza de Deus. Deus é muito forte, então não adianta lutar contra a vontade de Deus. Oh, eu vim entregar o que Deus manda aqui nesta noite. Não adianta lutar para continuar sendo quem Deus não quer que você seja, e Deus está querendo que você seja Israel. Fica de pé comigo, por gentileza. E aí então ele diz, por que perguntas pelo meu nome? E aí o texto diz, e ele o abençoou. O anjo não falou quem ele era. O anjo não revelou quem ele era. Mas tem um porém. O anjo o abençoou, porque não está lidando mais com Jacó. Não está lidando mais com Jacó. Está lidando com Israel. Está lidando com a nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. Levanta a tua mão, porque Deus não está lidando mais com Jacó aqui. Deus está lidando com Israel, dizendo, eu te abençoo. Eu libero a bênção. Oh, aleluia. A preocupação de Deus é, vai continuar da mesma forma? Ou eu vou ter que me revelar para você mais uma vez para dizer, ei, quem é forte aqui sou eu. A sua vontade não prevalece, a minha. Você pode lutar. Nós podemos lutar contra a vontade de Deus. Mas quem vai prevalecer é Deus. É o que Deus está dizendo para Jacó no Vale de Jaboque. E quando prevalece, Deus o abençoa. E quando Deus o abençoa, percebam que quando Deus o abençoa, Jacó ainda, enquanto Jacó diz que aquele lugar seria chamado Peniel, vi Deus
face a face. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Mas só você que é Israel e que de fato já foi transformado por Deus. Porque eu quero orar pela tua vida. Porque existe uma transformação que Deus continua fazendo na vida de quem é Jacó, para ele se tornar o Israel de Deus. E ele vai passar pelos processos da vida, porque é normal. Ele pode lutar em qual sentido? Ele pode ser resiliente contra Deus, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer: qual é o teu nome? Continuo lidando com Jacó. Mas tem problema não, agora tu se chamarás Israel. E eu quero orar para que Deus te fortaleça, Israel. Pode vir aqui à frente. Oh, aleluia. Quem sou eu? Israel. Oh, glória. A estava cena que me pode vir.